Amém? Glórias a Deus. Podemos assentar. Alguns versículos, o texto é um pouco mais longo, eu vou ler. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Eu vou ler porque é do versículo 1 até o versículo de número 11. E o tema desta manhã faz alusão à música da Midian Lima, né? Quem mandou largar a rede? Nós estaremos falando um pouco sobre este assunto, sobre esse fato, e colocando para nós, para a igreja do Senhor nesta manhã de Santa Ceia, qual o propósito que Deus tem em nossa vida, o porquê, como Deus quer nos usar, propósito maior de Deus na minha e na tua vida. De um modo em geral, as igrejas hoje, talvez, têm batido muito em cima de alguns pontos, de algumas facetas da vida que estão enfatizando demais. Será que é o correto? Será que fazer alusão tão expressiva a respeito da prosperidade, do bem-estar físico, do bem-estar, são coisas importantes, o bem-estar físico, emocional, mas nós gostaríamos de compartilhar com o irmão, com a igreja do Senhor, que você tem algo, que você foi chamado, você foi convidado, que nesta manhã você vai ver que você jamais poderá largar a rede. Amém? Amém, irmãos? De manhã a gente fica um pouquinho mais, né? Não cochile, por favor. Às vezes até eu, né? Então, tem dia que a gente dá uma... Tem dias que a gente chega um pouco mais cansado, um pouco mais exausto, e aí a gente acaba, mas preste atenção, que a palavra de Deus vai abençoar a tua vida. Então vamos ler do versículo de número 1 até o versículo 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco ensinando o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, disse a Simão, né? Vai para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glórias a Deus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Gostaria de dizer para os irmãos que esta palavra, Deus tem colocado no meu coração para nos chamar a atenção e nós sairmos daquela coisa básica, do normal, e nós termos uma outra convicção, a convicção do qual o propósito principal de Deus para mim e para a tua vida. Sabe qual é? É te fazer um canal de bênção, para abençoar outras pessoas, para alcançar outras vidas. É por isso que Deus te salvou, como um canal de bênção. O que você tem e o que Deus fez na tua vida tem que chegar até alguém, tem que alguém ser alcançado, alguém tem que compreender, alguém tem que receber esta mesma palavra, alguém tem que ser salvo. É o Evangelho, é o progresso do Evangelho, não é outra coisa. Nós estamos nas terças-feiras agora, nesse treinamento de discipulado,
é importante, é maravilhoso. Acho que Deus me colocou essa palavra no coração, na hora eu nem pensei, mas tem relação, tem tudo a ver. Porque o propósito de Deus maior é salvar almas, é alcançar vidas. Vidas em que muitas das vezes nós achamos que não tem possibilidades, que não vai ter uma mudança. Mas não pense dessa forma, não imagine isso, sabe por quê? Porque Deus é quem faz a obra, Deus é quem muda, Deus é quem transforma. Não importa o nível, ou se é que podemos dizer assim, de pecado que a pessoa esteja, ou a vida destruída, a vida aparentemente acabada daquela pessoa, mas alguém tem que ser alcançado, alguém tem que ser atingido com essa palavra. E o sacrifício de Jesus, a Santa Ceia nesta manhã, é para nos levar a isso, porque a Bíblia ela é enfática em dizer que nós devemos fazer isto até que o Senhor venha. Nós devemos nos recordar, memorizar, nós devemos colocar no coração temor muito maior, a fim de que nós olhamos para o que Jesus fez, e não fica somente numa cena, não fica numa cena que até choca a gente, é muito forte, uma cena de um filme, uma produção. Agora imagina a realidade, como o presbítero Ricardo disse, a realidade como deve ter sido feito, o que aconteceu na vida física de Jesus, a entrega dele. E nesta manhã Deus me coloca no coração acerca da Santa Ceia. Nós temos que valorizar mais, mas o sacrifício de Jesus foi para nos alcançar, e nos alcançando, Ele quer alcançar outras vidas. Não é para nós ficarmos em quatro paredes, e não é só para nós irmos ao culto, é muito bom. Não é para mim ir trabalhar no mercado, já faz alguns anos, e só trabalhar no mercado e voltar para casa só faz 25. Aí nós irmos para o mercado, voltamos para casa. Não é só para mim vir à igreja, não é só para mim ir na casa de um parente, não é só para mim dar uma volta, não é só para mim ir passear no shopping. A vida, o que Deus tem colocado em nossos corações, é para alcançarmos alguém. Alguém tem que ser abençoado, alguém tem que ser tocado. Você tem que ser propenso a falar do Evangelho, a convidar. O teu propósito é levar a palavra de Deus para alguém. É isso, é por isso que você está aqui. É por isso, porque essa nossa sociedade, essa nossa convivência faz nós às vezes esquecermos disso. Nós enfatizamos só o nosso dia a dia, não é verdade? Ficamos focados só no nosso dia a dia, no nosso bem, né? Eu vou arrecadar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer isto, eu vou pagar aquilo, o foco, a meta principal. Quem mandou largar a rede? O texto aqui vai falar acerca do chamado de Simão ou de Pedro, né? E The Ghosting, Os Escolhidos, uma série muito bonita no Netflix. E eu ficava vendo essa cena ali, a cena da multiplicação ou da pesca, né? E a cena da conversão de Simão, repetidas vezes. E é muito bonito. A gente, sabe, é tocado por Deus no sentido de olhar, de ver a paciência, o amor e o que Jesus fez com Pedro. Não, mas eu não sou diferente e você também não. O amor e o chamado de Jesus para a tua vida. Meu irmão, Pedro foi um vulto, que a gente fala assim, né? Um personagem tremendo de mudanças, de coisas. Mas eu sou o Pedro de Ibaté, né? Aquele Pedro lá, ele foi fantástico. Por quê? Porque hoje até algumas religiões dá ele como o primeiro papa, ou chefe da igreja, porque ele, na verdade, camarada, depois da sua conversão, depois da sua dedicação, não teve para ninguém. Concordam? Ele foi uma pessoa exclusiva do uso de Deus. E nesta manhã eu falo para você, você não é diferente. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi separado, e você também é coisa boa. Você é especial. Amém? Mas, irmão, aqui na nossa querida Ibaté, Encanto do Planalto, né, irmão Edson?
A Lagoa Seca, Lagoa Seca. Essa não, fica em Canto do Planalto. Em Ibaté. Mas aqui nessa pequena cidade, distante uns 200 quilômetros aí da capital, mas é aqui que Deus te levantou, e através de você vidas poderão ser abençoadas. Amém? Glórias a Deus. Deus tem algo para a vida de Pedro. Irmão, mas foi para Pedro. O apóstolo camarada foi terrível, usado mesmo. No começo deu um trabalhinho para Jesus, mas Jesus sabe lidar com pessoas que dão trabalho, tá bom? Então se você é meio, tem hora que a gente fala assim, parece que eu sou meio complicado, né? Eu tenho umas manias. Tem hora que a esposa dá um cutucão, para com essa mania. Aí a gente sai meio de fininho, né? Eu acho que ela estava certa, eu acho que eu sou meio complicado. Mas Deus, Ele lida e Ele trata com você, Ele sabe corrigir, trabalhar em pessoas complicadas e melhorá-las e usá-las. Mas nesse meu jeitão Deus pode me usar? Você não faz ideia. Nesse teu jeitão Ele pode trabalhar de uma forma, te abençoar muito e alcançar muitas vidas. É essa a ideia, é isso que Deus planejou para você. Senão, meu irmão, você estaria aqui à toa. Se você não tem um propósito, ou se você não quiser ser abençoado para alcançar outras vidas, você não tem propósito para Deus. O propósito para Deus é usar você para alcançar alguém. Alguém vai ter que ser abençoado, alguém vai ter que ser alcançado, porque a igreja do Senhor precisa disso. Jesus fez tudo aquilo, mas para nos salvar, nos resgatar. E aí nós temos que continuar, a igreja precisa andar. A tua vida precisa florescer. Você precisa alcançar alguém. Eu fico olhando pela misericórdia de Deus e vejo que Deus é muito bom. Glórias a Deus. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre Pedro. Jesus estava ensinando. Tinha 2 barcos lá parados, que trabalharam a noite toda e não pegaram nada. E como era normal, eles tinham que voltar da pescaria, lavar as redes, porque pegavam algumas sujeiras, algumas coisas, tinham que deixar as redes limpinhas para voltar ao procedimento depois. Mas eles trabalharam, eram acostumados e trabalharam a noite inteira. Isso, meu amado irmão, lavando as redes, é um primeiro ponto. Se nós analisarmos cada ponto, cada um daria uma mensagem muito extensa, por tão rico que é o texto. Mas lavando as redes mostra que eles já tinham feito o que normalmente a vida lhes oferecia, e o que era de praxe para eles fazer, e o que era normal eles fazer. Ô irmão, irmã, você tem que sair um pouco do natural, um pouco do normal. Digo isso com relação a alcançar alguém, digo isso com relação a alguém ser abençoado, alguém ser alcançado por esta palavra tão viva e tão maravilhosa. O que você tem de bom, você tem que, transmitir de uma forma muito sábia e muito inteligente. Alguém tem que ser alcançado, porque o normal, eles lavaram as redes, não conseguiram pegar nada, a noite toda trabalharam, eles estavam acostumados. Meu amado irmão, a vida, não deixe que a vida se torne uma rotina para você nesse sentido. Passou um ano, não ganhei ninguém. Passou um ano, não trouxe nenhum familiar para a igreja. Virou um mês, ninguém foi alcançado pelo evangelho. Não falei para ninguém do evangelho, ninguém foi abençoado. Aquele parente, aquele colega partiram dessa vida, partiram sem Jesus. Mais um que morre sem Jesus, mais um acidente, mais uma tragédia sem Jesus. E aquilo que nós vimos ali no filme, foi por quem? Foi por mim, foi por você. Então esse dia a dia nosso, esse trabalho nosso, essa convivência nossa no dia a dia faz com que nós esquecemos que nós temos de sair do normal, do natural. Meu irmão, seja criativo no sentido de alcançar alguém, abençoar a vida de alguém, abençoar um parente, abençoar um amigo, viu? Seja criativo, peça inteligência, peça sabedoria para o Senhor, peça graça para o Senhor. Meu Deus, eu estou indo lá no trabalho, aquela pessoa precisa ouvir a palavra de Deus, prepara um momento. Eu estou indo lá em casa, meu familiar está distante, ele precisa ouvir, ele precisa ser alcançado, ele precisa escapar do inferno, ele precisa que aquele sacrifício vivo venha ter efeito na vida dele também. Então, lavar simplesmente a rede era o cotidiano normal. Saia do cotidiano do normal, saia do básico da vida, a vida
terrena, ela chega a trazer enfado para nós. Pense no que Deus pode te usar, te abençoar para alcançar alguma vida. Glórias a Deus. Eu vou pedir para o Jonatas mostrar uma foto para vocês, por favor. Vamos ver se a cor não vai ficar muito... Não são fotos tão recentes. Vai na outra, por favor, Jonatas. Aquela que... essa daqui. Ó, cara bonito, não é? Não é bonito esse rapaz aí? Camarada bonito, irmãos. Quem pode aplaudir Jesus por essa vida? Amém? Glória a Deus. Aqui é o dia do meu batismo, tá bem? Aqui presbítero, saudoso presbítero Rafael, com o Ismael, irmão do pastor Joel. E aqui é o dia do meu batismo. Estava mais novinho, né? Tinha mais cabelo e estava mais novinho. Graças a Deus por isso, amém? Então, ao dia do meu batismo. Mas houve uma história, houve alguém que se importou para me alcançar. Houve alguém que se importou, tá bom? Então, primeiramente a minha irmã em Jundiaí, ela aceitou Jesus, a Lourdes, uma das minhas irmãs lá em Jundiaí com o marido, e ela orava por nós. E depois meu irmão José Paulosa foi alcançado pelo Evangelho, trabalhando e conhecendo a Creuza, a Alzira, todas as meninas, né, Fátima? E aí o meu irmão o José veio para a igreja, José Paulosa, e o bichinho não prestava, não valia nada. Ele não está aqui hoje, eu vou falar. Mas irmão, pensa num camarada que dava trabalho para a mamãe. Pensa, irmãos, pensa. Como o inimigo queria destruir toda aquela família, viu? Eu quero enfatizar esse testemunho para mostrar para você, Pedro, a vida de Pedro e o chamado de Pedro e a cada uma das nossas vidas, porque você está aqui não é à toa, não é à toa, porque Deus tinha um propósito. Meu irmão, meu amado irmão, ele tinha um passado horrível, ele fazia coisas horríveis e ele praticamente morava na casa de prostitutas, viu? Para nós na linguagem popular usamos outro nome que não cabe, viu? Então eles iam e voltavam 2, 3 vezes por semana. E a mãe não dormia, madrugada, aquela coisa, aquele sofrimento, doenças, problemas, dificuldade, tentativa de morte, e milhares de coisas aconteceram. Era uma vida perdida, os José Paulosa. E de repente vem para a igreja e me chamava para a igreja e eu não queria nem saber. Aí um dia eu me aprontei, ele falou: já vai indo para a praça de novo? A praça. E nós ficávamos andando lá e ouvindo as músicas e aquela coisa. E eu gostava, né? Colocava a roupa e ia lá comer uma paçoquinha com Coca-Cola, que era o dinheiro que nós tínhamos, né? Já vai para a praça? Não, hoje não. Hoje eu vou para a igreja com você. Vai? Vou. E ali, dia 8 de setembro, naquele dia maravilhoso, dia 8 de setembro de 1984, aí no Salãozinho dos Fundos, quando o presbítero Rafael fez o apelo, eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia, glórias a Deus, amém? Foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Glória a Deus, aleluia. E aqui já em março, né, dia 25 de 85, foi o dia do batismo. Mas Deus é maravilhoso. Vê aquela outra foto, Jonatas, do batismo. Essa foto, se vocês verem ela até... Tem outras publicações, outros irmãos que até tem ela maior. Esse foi o maior batismo, assim, em número, que talvez a nossa igreja, naquele dia, naquela ocasião, se eu não me engano, foram 24 pessoas que desceram as águas. Aqui entre as pessoas, aqui ó, esse senhor branquinho aqui ó, é papai. Olha o meu pai ali ó, tá vendo? Olha o dia que o pai batizou. Olha lá uma senhora mais fortinha lá ó, a minha mãe. Aleluia. Ó, tá a minha irmã Lúcia, está ali também, minha sobrinha. Oh, glória a Deus. Eu numerei aqui, ó, Lourdes veio orando por nós em Jundiaí. Depois José e a Roseli também, né? Aí, ó, eu, a Lúcia, minha sobrinha Beth se batizou também. Aí fomos alcançando, fomos trazendo para a igreja a Beth, a Cristina, a Elaine, meu pai, minha mãe. E eu posso glorificar a Deus, o Jonatas, a Edivânia, são em sequência, o Diogo, o Lucas, se batizou no último,
Vocês percebem como que é fruto, que é visão, né? As vidas, a necessidade, as pessoas receberem Jesus, serem salvas, serem alcançados, porque é muito melhor uma vida estar aqui na igreja do que estar nesse mundo sofrendo e nas mãos do inimigo. Por isso que Deus queria fazer algo na vida de Pedro. Falei, Pedro, para. Quem mandou você lavar a rede, Pedro? Você não vai ficar mais lavando rede, não. Você vai trabalhar, você vai evangelizar, você vai ganhar almas. Amém? Então, veja bem que também o trabalho tem as outras duas, Jonatas, por favor. Aqui, então, vocês não têm nem ideia dessa foto. Essa foto é dia 16 de agosto de 1987. É o primeiro culto que nós fizemos em São Carlos, num salão alugado. Pastor Avelino, aqui ó, o Toninho, que era o obreiro na época, que é pastor Antônio Prediger, sentado aqui atrás. Ali, se eu não me engano, é o Cícero. Se eu não me engano, que foi no culto naquele dia, nós alugamos um salão lá no Jardim São João Batista. E depois desse trabalho, nós começamos um trabalho em São Carlos, também fruto da salvação das nossas vidas, da obra que Deus vinha fazendo nas nossas vidas. E depois tem a última foto que já é nós construindo, aqui a construção. Nós estamos construindo um salão, compramos um terreno, estamos construindo, trabalhando de pedreiro, servente ali, né? Fizemos um salão lá no fundo, depois construiu a igreja na frente no Santa Felícia, e depois foi comprado um terreno e a construção lá no Cidade Iraci também, viu? Ali está o Celso, está o Toninho, estamos trabalhando, irmãozinho Celso, o Prediger. A gente está trabalhando ali no domingão, a gente levantava cedinho e ia fazer massa. Glórias a Deus. Meu amado, só para vocês terem uma ideia, é que o propósito de Deus é salvar vidas, é libertar vidas, é transformar as vidas. Você está aqui com um propósito. Alguma coisa, alguém precisa ser alcançado através da tua vida. Então Deus quer que nós mudamos o foco de ficar pensando só nos nossos problemas, nas nossas coisas pessoais. Nós precisamos investir tempo, vida em favor de alguém, em favor do próximo. Glórias a Deus. Porque Pedro estava pescando, os sócios dele, sócio, é interessante a Bíblia fala sócio de negócios mesmo. Tiago, João eram sócios, né, de Pedro, com referência ao seu trabalho. Mas Deus tinha algo sublime para eles, para que eles tivessem o seu dia a dia focados em ser abençoado e abençoar vidas. Vidas teriam que ser alcançadas através de você. Não importa o teu conhecimento, teu grau de escolaridade, não importa. O que importa é você abrir a boca e falar de Jesus, e alguém vai ser alcançado. Amém? No texto diz o quê? É interessante, porque Jesus ele queria pregar para aquela multidão, ensinar alguma coisa, né? Então ele entrou em um dos barcos, havia 2 barcos. Ele entrou num dos barcos e ficou um pouquinho afastado, serviria como um púlpito para ele falar para aquela multidão. E ele começou a pregar, a ensinar, terminando a palavra, a ministração que ele estava dando. Até na série fala que eles falaram que o professor terminou, agora o professor terminou a palavra, e agora que Jesus terminou, tudo bem, vocês podem ir. Então vão tudo embora, e os discípulos tinham lavado as redes e colocado lá. A vida de Pedro precisaria ser mudada ali. Tem algum dia na tua vida que precisa você ter um encontro, uma experiência própria com Deus. Tem algum dia na vida que você tem que ter uma experiência única com Deus, que Deus vai falar com você de uma maneira poderosa, e Ele vai agir, e você vai mudar o foco da tua vida. Grandes ganhadores de alma, pregadores, irmãos simples, comuns, mas que vieram a ser uma bênção para a vida deles, da família e de outros. Sabe por quê? Porque um dia tiveram uma experiência com Deus, tiveram um encontro que abalou, tiveram um momento em que Deus falou com ele, e saiu daquela mesmice, saiu do dia a dia, daquela rotina, e teve uma nova visão de vida. Foi a vida dele abençoada, e a vida de outras pessoas foram abençoadas. É isso que Deus quer.
É isso que Deus quer fazer de você, a partir de hoje, a partir de agora. Amém? Pedro falou: nós já fomos, Senhor, pegamos nada. Ah não, nada. Aí é interessante o texto. Acabou de falar, aí ele falou assim: Simão, apronta o barco de novo, vamos para o mar. Agora, ó, Jesus, ele tira da lógica, meu amado, do normal, porque transpassa isso. Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas é algo muito melhor, irmão, muito superior, muito maravilhoso. Ele falou assim: apronta todo o barco de novo e vamos ao mar. Aí Pedro, né? Ele falou, respondeu Simão: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A ordem de Jesus é: agora nós vamos voltar ao mar. A experiência, o que você já teve na vida, o dia a dia, o mundo, o que as coisas nos oferecem de bom na vida. Tem até uma frase que diz assim, ó: aquilo que é bom é inimigo do que é melhor. Grave essa frase. Aquilo que é bom é inimigo do que é melhor. Então eles tinham o bom. Eles pescavam, eles voltavam, eles pegavam uma comidinha, que era o recurso deles, né? Pagavam as contas, viviam, tinha a esposa, tinha o dia a dia, ia para o mar, voltava, isso era bom. Jesus falou: vocês vão ter o melhor agora. Amém? Vocês vão ter o melhor agora. Agora vocês vão ter o melhor, porque o dia a dia de vocês não estava demonstrando ou levando vocês a ter experiência gloriosa na vida, e Deus queria que eles tivessem experiência com Ele. Deus queria mudar o quadro, Deus queria abençoar a vida. Irmãos, se Pedro não tivesse se colocado nas mãos de Jesus naquele dia, como que seria talvez os evangelhos? Como que seria a palavra? Como que seria as pregações? Deus levantaria outros, sim, mas Deus está chamando você. Vai lá, Alexandre, levanta o outro lá, chama o irmão lá, chama o irmão. Não, é você. Deus está chamando você. Glória a Deus. Para ser um canal de bênção na vida de alguém. Alguém vai ser alcançado. Alguém vai ser impactado pela palavra. E alguém vai vir aqui para a igreja. E alguém vai se converter. Vários irão. E as pessoas conhecerão a Jesus, entregarão as suas vidas, terão as vidas mudadas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos aplaudir a Jesus por isso, aleluia. Glórias a Deus. Vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Eu estou incomodado. Quem que eu vou trazer para a igreja? Quem que eu vou ganhar? Quem que eu vou conquistar? Não é possível não vir para a igreja aquela pessoa, aquele outro. Não é possível o parente ou alguém. Eu não posso, eu tenho que ficar incomodado. Alguém tem que vir. Eu tenho que evangelizar com amor, orar, trabalhar, dar uma Bíblia, dar um folheto, um livro, orar, mandar uma mensagem. Alguém precisa vir. Alguém precisa ser alcançado. Não pode morrer e ir para o inferno. Mais vidas e mais vidas e mais vidas. No que depender de mim e de você, vidas deverão ser alcançadas. A ordem de Jesus é interessante. A ordem de Jesus até a palavra mestre, eu achei interessante que mestre no grego é epistata, que significa aquele que tem o direito de mandar. É a palavra usada aí nesse contexto, é esta palavra, quando Jesus fala para Pedro, assim, vai, agora vamos ao mar, voltamos ao mar, é a ordem, viu? Aquele que é entendido, a palavra de um mestre, é entendida desta forma, aquele que tem o direito de mandar. Então ele disse assim, ó, volta para o mar. Mas não fica lavando as redes. Quem mandou lavar a rede? Larga agora e voltamos ao mar. Para de lavar a rede agora. Pare de ficar achando que não vai ter resultado. Pare de... Uma série de facetas essa palavra pode nos levar, não é verdade? Quem mandou ficar lavando as redes, parado ali, achando que não ia ter resultado, achando que a vida não tem propósito, achando que as vidas não poderão ser alcançadas. Claro que poderão. Claro que vidas serão abençoadas. Se fosse alguém olhar para mim e falaria, aquele lá nunca vai para a igreja. Camarada ruim, né? Camarada ignorante igual eu. Eu ia trabalhar, naquele tempo a gente usava chapéu para trabalhar na roça, tá?
A gente usava chapéu. Então eu subia no veículo de trabalho. A gente na época ainda não tinha ônibus, era no caminhão de turma. Eu colocava o chapéu assim, ó. Eu não olhava nem pro João nem pro Zé. Eu colocava o chapéu, eu descia, trabalhava de tarde, eu montava no caminhão. Sabe, havia uma depressão, uma opressão, uma tristeza, uma opressão maligna até, né? E tinha um senhor que ele era da Assembleia de Deus. Até alguns irmãos talvez conhecem alguém da família, ou ele chamava Aparecido, irmão Aparecido de Paula, que até já partiu para o Senhor, né? E o seu Aparecido, ele era crente e nós não éramos. E todo mundo zoava com ele. E eu também. Aí a gente pegava, ele cortava mais cana que todo mundo, então o eito dele ia para frente. Aí o que eu fazia? Dá vergonha, mas eu tenho que falar. Eu pegava uma cana, fazia uma ponta nela, enfincava ela e cortava assim, colocava e fazia o formato de cruz. A hora que ele ia com o eito lá para frente, nós íamos escondido, a hora que ele estava almoçando, nós ficávamos aquela cruz, o eito inteirinho dele, para zoar ele que ele era crente. Que coisa, né, moço? Que brincadeira besta, né? Mas então veja bem, né? Quem iria dizer que aquele camarada lá, crítico, cheio iria vir para a igreja? Não é? Uma família espírita, uma família complicada, cheia de tantos problemas, envolvimento com espiritismo, com mesa branca, a mãe, com tantas coisas, que iria se converteria, vir para a igreja? Ou iria para o caminho dos outros, né? Queria acompanhar os irmãos. Mas não, Deus teve misericórdia. E aqui nós estamos para a honra e glória do Senhor, amém? Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Assim é com você, meu irmão. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te chamou aqui no Avivamento Bíblico. Deus te chamou para servir a Deus. Deus te chamou aqui em Baté, não importa. Deus te chamou com um propósito maior. E aonde você estiver, você vai fazer a diferença. Pessoas, níveis diferentes vão ouvir a palavra, ou vão saber que você serve a Deus, ou vão saber que Jesus é Jesus por causa de você. Recentemente estava tendo em São Paulo a Feira da APAS, né? Esse ano a gente não foi, mas eu não me esqueço de uma ocasião que aconteceu todo um imprevisto na empresa e eles levaram um grupo de funcionários lá para a Feira da APAS. É a maior feira de supermercadistas da América Latina, né? Lá no Center Norte. E chegaram, o pessoal da empresa falou, vamos lá, de repente, assim, falou, você tem como ir? Queria ir até de terno novo. Falei, terno novo lá no meio de todo mundo. Aí alguém me emprestou um paletó novinho lá, né? E fomos, uma equipe da empresa foi, aí chegando nos estandes lá e tal. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha entrado recentemente na empresa, acho que tinha 3 ou 4 anos, não me recordo. O que eu estou fazendo aqui, né? Aí ia nos stands disso, daquele outro, e aí chegou num stand assim, de uma multinacional, aí era pessoas, diretores e tantas coisas que estavam lá, e de que cidade vocês são, qual o faturamento da empresa, aquela coisa toda, aí estão servidos, aí vinham os garçons, aí chegou com isso, com aquilo, aí ele falou assim, está servido, quer um whisky, que um uísque, e sem cerveja. Aí de repente alguém falou, não, obrigado. Aí alguém ali que estava fazendo parte da nossa equipe falou, não, ele é irmão. Oh, glória a Deus. Ele é irmão. No meio de todos aqueles falavam, eu falei, não, eu sou evangélico, graças a Deus, prefiro um refrigerante mesmo. Esse cara todo olhando, irmão, então tá bom, né? Serve. Aí o pessoal, até os gravatinhos, todo rindo, irmão. Falei, sim, obrigado. Irmão, eu sou irmão. Eu falei, eu aqui no meio falando que eu sou irmão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eles tiveram que saber que eu servi ao Senhor. Então o Pedro,
Aquele que estava lá no meio do canavial, agora estava lá no meio dos diretores de uma multinacional e falando que ele era crente. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia, Jesus! É o nosso Jesus, é o nosso Jesus, aleluia, glórias a Deus. Então, irmão, você tem um chamado. Jesus falou, ó, vai para a água de novo, para de ficar lavando a rede, vamos sair do normal, vamos alcançar alguém, vamos voltar lá para o mar. E tem muitas peculiaridades tem nesse texto. Jesus falou, vai para um lugar que tenha mais fundo. E muitas coisas a gente podemos ver através disso, mas a verdade é que eles teriam que sair do normal, teriam que sair daquele básico, do que havia acontecido na vida deles, e visto o propósito maior que Deus tinha para realizar com eles. O propósito maior é que eles não estavam vendo. Então as águas fundas, mais fundo, raso, normal. Eu li um comentário, o pregador falou, as águas normal, raso, até os peixes conheciam eles já. Eu achei muito interessante, até os peixes sabiam que eles iam pescar naquele lugar mais raso. Então Jesus falou, vai para um lugar mais fundo, vai mais para frente. E também lugar mais fundo, mais perigo tinha. Mas Jesus quer dizer assim, ó, vocês vão aonde eu mandar, que lá eu vou realizar o milagre que eu tenho para fazer, aleluia. Não tinham pego nada, pescadores experientes. Agora a palavra de Pedro foi importante. E meu irmão, Deus não vai te obrigar, entre aspas, tá bom? Deus não vai te obrigar. Mas o apóstolo Paulo disse, ó, se eu prego o evangelho, não me envergonho do evangelho, porque é-me imposta esta obrigação, e ai de mim, ele ainda fala, e ai de mim, se não pregar o evangelho. É-me imposta esta obrigação, entende? É-me imposta esta obrigação, porque é maravilhoso, é algo que você recebeu. Então Pedro, ele fala, eu vou. O Senhor disse assim, volta. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque o Senhor está mandando, eu lançarei a rede. É muito maravilhoso isso. Jesus está, porque Ele está mandando, você vai. Pedro falou, eu tenho experiência, não pegamos um coitado de um peixe. Eu não sei se não pegou, mas na série até não saiu um lambari. Não saiu uma tilápia, que não sei se tinham lá naquela região. Mas quer dizer que eles não conseguiram nada, e eles dependiam disso. O sustento físico deles era em cima disso. Mas não conseguiram nada. Mas Pedro falou, bom, pela lógica eu não iria, mas pela ordem do Senhor eu vou, meu irmão. Pela lógica, aquele viciado não vem para a igreja, mas por Jesus ele vem. Pela lógica, aquela mulher da vida, ou aquele homem, aquele pornô, aquele blasfemo, aquele briguento, sei lá, aquele pecador, é uma palavra que nós usamos assim na nossa linguagem de crente, né? Pela lógica, aquele pecador não vem para a igreja, mas por Jesus ele vem. Jesus toca no coração dele, ele vem. Ao ouvir a palavra, ele vem. Ser impactado pelo Espírito de Deus, aí ele vem. A hora que ele ter o encontro com Jesus, ele vem. Então Pedro falou, olha, não conseguimos nada, mas de acordo com a palavra do Senhor, o Senhor está mandando. Ele não tinha ainda afinidade com Jesus, entende? Era o chamado dele, ele não tinha convivência contínua com Jesus. Ele tinha ouvido falar, Tiago já tinha falado alguma coisa para ele tinha ouvido falar um pouco de Jesus, mas ele não tinha ainda a harmonia do dia a dia com Jesus, mas ele acreditou na palavra do Senhor. Você precisa acreditar na palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, pode tudo passar, vai embora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Acredite na palavra de Deus, é ela que vai dar força para a tua vida, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão, foi para te salvar, e através de você outras vidas serem salvas, lá no teu trabalho, na escola, em casa. Alguém precisa ter Jesus. Glórias a Deus. Pedro aqui ele não usa a razão, né? A razão era para ele não ir. Ele já tinha trabalhado a noite toda. Então você, irmão, sai um pouco da razão.
Tá bom? Da razão é a lógica. Sai um pouco da lógica, acredite. Uma vez até o rapaz é até amigo meu hoje, acho que ele ainda não foi para a igreja, mas aconteceu um fato. Eu fui escalado para trabalhar numa parte da empresa e a gente ia trabalhar lá no campo, cuidar de muda de eucalipto, lá na Ripaz, na época. E aí falou, vai você e fulano. Eu falei, meu Deus. Aí falou, vai ficar medindo eucalipto o dia todo lá, você e o fulano. Eu era novo convertido e tal. Eu falei, eu e o fulano? O rapazinho chato. Eu tenho amigo meu hoje, graças a Deus. Mas naquele dia que trabalhávamos junto, ele ficava com brincadeira, falando palavrão, brincadeira delicada. Sabe aquele cara que só fica falando besteira, falando palavrão? E cara chato, e só fala palavrão, e de mulher, e não sei o quê. E lá a gente íamos com o veículo, medir os eucaliptos, e levava a marmita, e o dia inteirinho os dois. Colocava lá, media 1 metro, 1,10 m e tal. E o cara falando besteira. Eu falei, nossa. Falei, que escala, né? O Espírito Santo falou no meu coração. Deixa que eu vou agir. Aquele dia foi também um confronto entre a lógica, saia da lógica e vá para o plano de Deus. Saia da lógica, veja o que Deus quer fazer. Aí, irmão, começamos a trabalhar e começamos a medir. Ele estava aquela brincadeira, aquelas coisas sem graça. De repente ele falou, você vai na igreja, né? Que igreja você vai? Que igreja que você vai? Pronto. Aí Deus abriu a oportunidade e pude falar de Jesus para ele, pude falar do evangelho para ele. Amém, Jesus? Mudou, não mudou? A ideia era, não vou ficar lá, sabe? Não vou me ambientar, não vou ficar contente. Deus mudou. Ele falou, você vai falar da palavra. Você vai ensinar a palavra, vai transmitir aquilo que eu te dei, vai transmitir aquela experiência de vida. Glórias a Deus. Então saia da razão, vá pela fé. Mas ele disse, né? Eu já não consegui nada, mas se o Senhor quem está mandando, eu vou. Capítulo 5, versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. O outro. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. O milagre que Jesus fez na vida de Pedro era para enfatizar para ele que ele iria sair de pescador de peixe para ser pescador de homens, porque uma coisa tinha a ver com outra. Quando ele jogava a rede, até Jesus mostrando na parábola, quando ele jogava a rede, vinha todos os tipos de peixe e selecionava o que era útil e o que não era útil devolvia ou descartava. Então Jesus ele mostrou através da parábola, também através dessa pesca, que ele iria fazer algo abundante através do ministério de Pedro, e que ele era poderoso para isso, e que a lógica do normal de Pedro é que é difícil, mas a lógica e o normal de Deus é que o milagre acontece. Aleluia! Deus ele age no sobrenatural. O normal é que as coisas fiquem assim, os problemas, as dificuldades, as coisas do nosso dia a dia ficam assim. A lógica de Deus pela fé não, a lógica de Deus pela fé é que o Senhor diz assim, ó, operando eu, quem impedirá? Quem vai poder impedir, colocar algum obstáculo quando Deus estiver trabalhando? Porque eu fico imaginando os peixes todos dormindo. O peixe dorme, não sei. Peixe todos dormindo, tudo quietinho lá, e nada, e jogava a rede, e eles escapavam por daqui, escapavam por lá. Agora quando Jesus mandou, quando Jesus deu a ordem, aí a ordem foi obedecida até para os peixes. Vocês já chegaram a pensar nisso? Até os peixes, olha que Jesus falou assim, volta e lança a rede. A hora que eles foram lançar a rede, os peixes já foram. A ordem chegou para ele, venham todos para a rede. Os irmãos já pensaram? Porque se o tempo todo eles trabalharam, jogaram uma quirela, né? Hoje em dia, jogaram uma quirela, cevaram e nada, o peixe fica lá, bobão. Pode jogar que aí eu não vou não. Aí depois, só porque Jesus mandou, a hora que jogou a rede, os peixes,
Vamos sair tudo daqui. Vamos embora agora porque Jesus está mandando. Amém, Jesus? Jesus está mandando, vai acontecer o milagre, irmão. Vai acontecer a bênção na nossa vida. Vamos aplaudir o Senhor por isso também. Glórias a Deus. É isso. É o milagre, é a ordem. É a ordem, até o peixe obedece. Se até o peixe obedece, os irmãos imaginam. Não se assuste, irmãos, que eu falar isso, que até o peixe obedece, porque você lembra de Balaão, né? Eu já preguei sobre o fato de Balaão, só para lembrar que o profeta batendo lá na jumenta, a jumenta de Balaão, e ela parou e falou com ele. Então Deus manda a jumenta falar, o peixe grande, o abalengo, o Jonas, eu não sei. Manda o peixe sair lá e tudo para a rede de Pedro. O que Deus não dá acontece. O extraordinário acontece para o milagre acontecer na vida, e para alguém ser salvo, e para o mistério da salvação, para a maravilha da salvação, a bênção da salvação vir na vida de alguém. Então a hora que Pedro, eles recolheram 2 barcos cheios de peixe, estava tentando até, parecia que ia afundar de tanto peixe. A hora que eles chegaram à praia, aquele encontro, aquela rendição completa. Por isso que eu disse, você tem que ter uma experiência única e verdadeira com Deus, para se despertar, para sair da mesmice, para ter, sabe, irmão, tem hora. Vou contar para vocês que alguns dias atrás, agora aqui na igreja, aconteceu um fato bem interessante, né? Mais um marcante para nossas vidas, para a minha vida em particular, que o pastor nos chamou naquela oração com o presbítero Ricardo. Eu tinha no coração vários dias também sobre aquilo lá. Eu achei muito forte, porque Deus tinha colocado no coração do presbítero Ricardo sobre interceder pelo pastor, aquele acidente. E quando aconteceu o acidente, eu estava orando aqueles dias, só vinha no meu coração isso, que aquilo tinha sido um planejamento maligno para tentar alguma coisa contra a vida do pastor. E o pastor me chamou aqui também, orando por nós, por algumas situações que nós em particular, depois eu conto um pouquinho, mas que a gente vem enfrentando, né, Nena? Algumas coisinhas que a gente vem enfrentando. E no que o pastor chamou, orou por nós, a hora que eu saí lá fora, assim, aí foi muito forte, que eu saí lá fora cumprimentando um ou outro. Aí a hora que eu cumprimentei uma irmã, aí Deus falou assim: faz o Senhor, você está enfrentando essas dificuldades. E mal olhou para mim, e eu senti que sabe quando você é impactado assim, não era a pessoa que estava olhando para você? Sabe quando você está impactado, você leva um choque assim, ó, como se Jesus estivesse olhando cara a cara com você? Foi isso que eu senti na hora, passando essa experiência para você. Foi isso que eu senti na hora, porque você acha que fisicamente, falou desse jeito, fisicamente, emocionalmente também, você está muito abatido, que até tinha uns problemas perigosos para pulmão esses dias atrás, e estou fazendo até um tratamento, né? Como pegamos pneumonia da outra vez, e outras coisas, e emocionalmente, então o emocional bem quebrado. Então a pessoa foi usada por Deus, falou comigo como se estivesse Jesus, sabe, encarando e falando: você acha que os teus dias estão terminados? E até em particular você fala que quem sabe já não é o tempo de finalizar, de encerrar a sua vida aqui. Irmãos, eu tinha pensado isso sozinho um dia lá em casa. Vocês acreditam? Que eu falei: será, Senhor? Já vivi, estou com quase 60 anos, já era com o meu ministério, a vida, tudo já. Brincadeira, confesso para a igreja que passou esse pensamento, entendeu? E eu estava sentado um dia lá na garagem, sentado, e ficou esse pensamento ali. Eu fiquei pensando assim por algum. E Deus, usando o seu vaso, falou: porque você pensou isso, não é? E achou isso, mas não, eu recupero a tua parte emocional, física, e te concedo poder espiritual, porque eu sou teu Deus. Aleluia, Jesus! Foi muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Foi algo tremendo. Eu não sei se alguém viu, mas ficamos em 3 irmãos ali abraçados, uns 15, 20 minutos ali orando e chorando, e Deus falando. Dá para deixar um Deus desse? De jeito nenhum, né? Ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso. Aí Pedro sai, a hora que ele vê aquela quantidade de peixe, e Jesus ali falou, cara, eu sou Pedro, pescador e pecador, Jesus é santo e é Deus. Ele caiu de joelho e falou, sai de perto de mim, irmão. Não, às vezes a nossa falha é tanta, nossas fraquezas, que nós falamos assim, né? Como que pode um Deus tão santo, tão lindo, tão maravilhoso, querer ficar perto de nós? Mas é assim mesmo que Ele quer. Ele não quer ficar longe, não, Ele quer ficar perto. Ele está bem perto de ti, né? Ele está dentro do teu coração, na tua vida. Ele falou, viremos, eu e o Pai, viremos e faremos morada através do Espírito de Deus, faremos morada nele, estaremos com Ele todos os dias, aleluia! Amém? Então Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Então Pedro falou, afasta-te de mim que sou o pecador. Aí Jesus falou, não Pedro, não vou fazer isso não. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Você vai abençoar vidas, vai alcançar vidas agora. Agora eu vou te usar, mas vou te usar muito, porque você viu que você tem algo aí que pode ser útil e eu vou usar. E Deus vai usar aquilo que tem dentro de você que é muito útil. Tá bom? Deus vai usar você muito. A partir de hoje, você vai alcançar alguém. Vidas serão evangelizadas. Você vai trazer alguém. Você vai ganhar alguém. Não vai passar em branco. Você vai evangelizar. Pessoas vão receber a palavra de Deus de uma forma ou de outra. Peça para Deus te dar sabedoria, inteligência. Mas não pode aquela pessoa, aquele outro morrer sem Jesus. Algo você tem que fazer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E aquilo que nós vimos lá da cruz, e todo o sofrimento, tem um propósito. Não foi à toa, não. Foi para nos alcançar, foi para nos salvar. Amém? Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus.